Graça e paz, família de Deus. Hoje eu quero falar sobre o perigo de desprezarmos a palavra de Deus. Sabemos que a Bíblia é um livro que expressa o plano de salvação que Deus tem para a vida do homem. Mas nesse livro encontramos também um apontamento de Deus para nossas falhas, no sentido de mostrar o quanto o ser humano ele é falho e pecador. E esses erros, nós vemos alguns deles que são recorrentes. E nós encontramos, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, relatos de postura de pessoas que são apontadas nas Escrituras, que seriam resistentes ou que teriam sido resistentes à palavra de Deus. Nós vamos falar aqui sobre o livro de Jeremias, no capítulo 6, sobre um período onde as pessoas estavam desprezando a palavra de Deus. O Senhor nos ensina na palavra que o Deus tinha dito a Jeremias que traria juízo sobre aqueles que estavam vivendo ali de uma forma a desprezar a palavra de Deus. Interessante também que Deus diz que até os sacerdotes e os profetas haviam se corrompido, estavam oferecendo ao povo remédio que era incapaz de curar as suas feridas e produziam apenas um alívio momentâneo para aquela situação, mas não produziam cura. E nós sabemos bem que quando nós temos alguma ferida, se nós não tratarmos dela corretamente, algumas delas podem nos levar à morte. E tudo isso, talvez, por não usarmos o medicamento correto. E esse medicamento, segundo o texto aqui de Jeremias 6, é a palavra de Deus, mas muitos rejeitaram. E nós vemos também, como eu disse, no Novo Testamento, uma chamada de atenção quando Paulo fala a Timóteo para que ele pregasse o evangelho em tempo e fora de tempo, que ele estivesse preparado a todo instante para anunciar a verdade. E Paulo fala que chegaria um tempo onde as pessoas não suportariam a sã doutrina, não iam mais querer ouvir a verdade. Olha que semelhança há com o livro de Jeremias, um tempo tão distante um da outro, uma época tão distante uma da outra, mas o erro era recorrente, o erro era o mesmo. É porque o ser humano ele é tendencioso a isso e temos que buscar em Deus sabedoria e discernimento para reconhecermos que nós também estamos sujeitos muitas vezes a cometer esse erro. Todo homem que se acha autossuficiente ou acha que ele jamais vai cometer os erros que nós encontramos nas Escrituras, principalmente quando são repetidos em textos diferentes que expressam que o homem realmente tem essa tendência, nós temos que pedir ao Senhor que Ele não permita que a gente cometa esse erro de acharmos que não precisamos da palavra de Deus ou que não precisamos nos submeter a essa palavra de Deus, porque Paulo disse a Timóteo que as pessoas não suportariam a verdade e queriam ajuntar para si pessoas que pregassem aquilo que eles gostariam de ouvir, a semelhança daqueles sacerdotes e profetas de Jeremias 6. Pessoas que pregam o que as pessoas querem ouvir estão oferecendo a elas um remédio momentâneo, fraco, que não são capazes esses remédios de produzir cura para aquelas feridas. Palavras como nós ouvimos nos dias de hoje, como resultado da falha do próprio povo de Deus, que ajunta para si no sentido de ficar batendo palma, aplaudindo pregadores que não falam a verdade, que ficam apenas ali misturando palavras, talvez com uma teologia da prosperidade, seja financeira ou teologia da prosperidade emocional. E muitas vezes ouvimos coisas terríveis, pessoas que estão misturando aí ensinamentos de coach, por exemplo, com o evangelho, temperando a palavra de Deus com essa doutrina, ou talvez até temperando os ensinamentos de coach com a palavra de Deus e acaba corrompendo a verdade bíblica e fazendo disso um remédio que não pode trazer transformação para a vida das pessoas. É claro que nós precisamos entender, como Paulo disse a Timóteo a respeito da exortação, a exortação ela envolve também trazer ânimo. É claro que muitas vezes precisamos disso, mas muitas vezes, quando nós resistimos à palavra, nós resistimos quando ela vem para apontar as nossas debilidades, as nossas fraquezas, os nossos pecados, e quando nós estamos numa postura totalmente errônea. Quando Paulo fala que as pessoas iam rejeitar a palavra, são pessoas exatamente desse tipo, que não querem ser iluminadas nas suas fraquezas, na sua real situação. Assim como o povo lá de Jeremias não queria ouvir a verdade. Todos nós gostamos de ouvir palavras agradáveis, mas há momento para tudo, há momento em que precisamos ser confrontados com a nossa realidade para que nós possamos ser salvos de nós mesmos. Porque muitas vezes o maior inimigo nosso não é o diabo. Muitas vezes o nosso maior inimigo é a nossa própria natureza, somos nós mesmos.
que começamos a fazer seleção daquilo que queremos ouvir, começamos a fazer seleção daqueles a quem queremos ouvir, porque falam apenas aquilo que a gente gosta e não aquilo que a gente precisa. E veja que no livro de Jeremias, Deus fala de um duro juízo que viria sobre aquela nação por causa da resistência que eles tinham e pelo desprezo que eles tinham com a palavra de Deus. E certamente esse juízo também viria sobre os sacerdotes e sobre os profetas que se corromperam, porque os dois são responsáveis, tanto aqueles que resistem ao Evangelho, que resistem à palavra de Deus, no caso do Antigo Testamento, quanto aqueles que se corrompem, talvez pensando em alcançar algum benefício, em ser aplaudido pelas pessoas, terem reconhecimento, mas deixam de oferecer aquilo que realmente as pessoas precisam. Note que Jeremias enfrentou muitas dificuldades por falar aquilo que realmente Deus queria falar. Jeremias enfrentou dificuldades terríveis com seu próprio povo, um povo a quem ele amava, a quem ele escreveu um livro que deixa bem claro lá as suas lamentações pelo sofrimento que lhe foi afligido por amor àquele povo, por ver o povo no caminho errado e muitas vezes o povo não querendo ouvir a voz de Deus que era manifesta através da boca do profeta. Isso, ser profeta, é difícil. Mas nós temos que entender que Deus certamente usará pessoas para trazer cura às nossas feridas, trazer cura e libertação dos nossos pecados, dos nossos desejos, ó Pai, carnais, mas que o Senhor nos ajude a vencer essa tendência humana que é sermos resistentes à palavra de Deus. Que o Senhor nos liberte de queremos ajuntar para nós pessoas que pregam aquilo que nós queremos ouvir. Que o Senhor nos liberte da nossa rebeldia em relação à palavra de Deus quando ela vem para nos corrigir, trazer vida. E porque muitas vezes queremos um remedinho que realmente vai servir apenas como um anestésico. Mas o Senhor deseja nos ministrar vida através da sua santa palavra, através do teu Santo Espírito, e que assim possamos nos submeter ao agir de Deus, para que possamos nos aproximar a cada dia mais do Senhor, dos seus planos e dos seus propósitos. E também, por isso que eu quero colocar aqui segundo plano, escaparmos de um juízo, porque certamente haverá juízo sobre aqueles que resistem à palavra de Deus. Eu gostaria de orar para que nós possamos ser livres desse comodismo e dessa resistência. Amém? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, graças te damos, bendizemos o nome do Senhor, pela palavra do Senhor que é ministrada ao nosso coração. Essa palavra, Senhor, que vem como nós cremos que é, um remédio que realmente pode produzir cura, não apenas anestesiar, Senhor, trazer, ó Pai, massagear para o nosso ego. Meu Deus, nos liberte da postura que houve na nação, que ouvia Jeremias, nos liberte, ó Pai, de sermos o povo a quem Paulo disse a Timóteo que se levantaria e seria resistente a essa doutrina, que não gostaria de ouvir a verdade e que gostaria de ouvir apenas aquilo que lhe agradasse. Senhor, não nos permita cair nesse erro terrível, porque sabemos que isso é um caminho de morte, Senhor. Sermos negligentes com a nossa saúde espiritual, sermos negligentes com a nossa relação com o Senhor, com aquilo que o Senhor nos fala por intermédio da sua palavra, é um erro terrível ao qual não queremos cometer, Pai. Livra a minha geração, as gerações futuras, ó Pai, desse erro terrível e nos ensina, ó Pai, o temor do Senhor, nos ensina a reverência à Tua palavra, nos ensina, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, a desejarmos ardentemente ouvir a voz do Senhor a cada dia da nossa existência, mesmo quando essa Sua voz, Senhor, ela vier para nos corrigir, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor corrige a quem o Senhor ama. Deus querido, em nome de Jesus, que o Senhor ouça a nossa súplica, a nossa oração, e sabemos que assim o Senhor ouve, porque o Senhor não despreza, ó Pai, o seu povo, não despreza aqueles que te buscam, que cada um que, ó Pai, ouviu essa mensagem, que ora comigo, receba o renovo do Senhor, receba, ó Pai, a libertação da rebeldia, da resistência à sua palavra, e se submetam à tua vontade, Senhor, submetam ao tratamento do Senhor, submetam à tua verdade, Senhor, a verdade que liberta, a verdade que é Jesus, e que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu oro e clamo ao Senhor pela graça do Senhor que se manifesta sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Jesus é a palavra, Jesus é a verdade, ele se manifesta em nossas vidas para nos confrontar com tua santidade, sua retidão e sua justiça. Que ao nos confrontar, ele produz em nós essas virtudes que há nele e que muitas vezes nos faltam. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, o seu lar, e que se você puder compartilhar essa mensagem com as pessoas que você ama, você que não é inscrito no canal, você pode se inscrever e nos ajudar, deixando também o seu comentário.
Em nome de Jesus, você pode também deixar aí o seu joinha e estar cooperando com o canal, amém? Deus abençoe em nome de Jesus.